Eu gosto dos vilões. Eu também gosto, dependendo do vilão, sim. Por exemplo, Snow de Jogos Vorazes eu detestava. Sério, eu não li ainda esse. Ah, quero. Ele é muito... Tem alguns que eu gosto. Tem um livro que é sobre, que chama A Garota da Terra do Vento, da Alice Troisi, uma autora italiana. E ela tem várias trilogias e os vilões dela costumam ser muito bem elaborados nesse sentido. Ela, apesar dela dar a eles toda a força, ela dá uma fraqueza, ela dá alguma coisa que você consegue linkar. E chega no final, a hora que o vilão começa a falar a história dele, a hora que ele se apresenta, você para e você pensa, cara, eu queria dar um abraço nesse cara. Porque ele é legal, ele só não sabe. Olá pessoal! Oi gente, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar mais dicas para você que quer ver e escrever. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante no livro. Muito importante mesmo, né? Apesar de ninguém gostar dele. Vilão. Vilão é um dos personagens que tem que ser melhor. Sim. Se você não tiver um bom vilão, você não tem vilão. Com certeza, o vilão ele é a peça principal, né? Exato. Pra dar sentido na obra, assim, né? Porque o vilão, ele tem que ser bem construído, não adianta, não pode ser um vilão frufru. Não pode ser um vilão meia boca. Não, tem que ser um vilão. Se você quer convencer que você escreveu uma história e que o cara é um vilão, ele tem que ser bom sendo vilão. Sim, se for a intenção, né? Exato, O exato. equilíbrio tem que ter um vilão bem construído, bem feito mesmo. Acho que a gente estava debatendo outro dia sobre os vilões. Os vilões, eles são importantíssimos e eles têm que ser trabalhados com muito cuidado, porque você tem uma história. Vou dar, por exemplo, o meu livro. Você tem na minha história o Éricles, o Nova e a turma toda que é o pessoal legal, e você tem um vilão que é o Dimitri. Gente, se o Dimitri for muito bom, se for um cara mau, muito mal, o pior de todos do mundo, e eu criar uma energia em volta dele que o cara é imbatível e ele ganha tudo e ele é o melhor, quando chegar lá no final e eu tiver que dar um jeito nele, vai ficar muito... Fica difícil, porque você vai ter que um dia dar um jeito nesse vilão. Então pensa nisso. Tem que pensar na consequência também. Exato. Criar um super vilão e depois não consegue combater ele. Exato. E depois você combate de uma forma muito assim, fica, nossa, não convence nada. A pessoa chega no final do seu livro e vai falar, meu, que porcaria. Tipo, Podia ter lido, sei lá, livro de receita da Amélia. Gente. Isso eu já vi em outro livro, o Eragon. Não vou dar spoiler, mas o Eragon caiu, ele caiu pra mim ele caiu nisso, assim, ele criou um vilão que é o vilão mais top, ele tem o dragão mais foda, e ele é o mais forte, ele é o melhor mago, ele sabe mais tudo. E aí de repente o Eragon tem que encarar o homem. E o que você faz? Você não pode dizer que o Eragon simplesmente ficou sensacional, ganhou poderes mega galácticos, virou a pica das galáxias e combateu o cara. Porque ia ficar feio você fazer uma coisa dessas, né? Eu acho que também, né, tem que pensar num vilão que você ama odiar, né? Tipo, que você gosta de odiar eles, e fazer um vilão assim. Tipo a Umbridge de Harry Potter. Gente, aquela mulher todo mundo odeia ela, é unânime. Ela dá muito ódio de lembrar. Tem aqueles vilões que você odeia com todas as suas forças. Sim. E tem aqueles vilões que você até não gosta, mas no fundo você também gosta um pouquinho dele, entendeu? Tem vilões que você torce pra ele. Você vai odiar. Bom, a gente não quer que o mocinho ganhe, quer que o vilão Christian maligno, mas acontece. Muito. Por isso que o vilão tem que ser carismático, tem que ser carismático de acordo com ele, né? Não carismático do bem, né? Você não pode também cair no erro de também deixar o seu vilão muito bonzinho, muito meia boca. Com certeza. Porque, né, também você não vai ter uma batalha no final, se a sua ideia for fazer esse choque entre o lado bom e o lado ruim da história, você tem que construir um cara que você chegue lá na frente, você consiga dar um final digno, ele consiga se equiparar com a sua equipe,
ou talvez ser pouca coisa melhor ou pouca coisa menor, mas ele não pode ser nenhum dos extremos, ele não pode ser nunca muito melhor e nem nunca muito pior, porque se ele for muito pior, o seu mocinho vai acabar com ele em quê? 2 tempos? Em 2 parágrafos você já acabou a batata. E se ele for muito ruim, muito melhor, ele vai acabar com o seu mocinho em 2 parágrafos. Então você tem que ter um equilíbrio aí quando você vai construir um vilão bom. Com certeza, tem que ser bem pensado, bem estruturado. Ele tem que ter uma história. Sim. Tem que ter uma razão. Ou não, ou ele pode ser um coringa que não tem razão nenhuma. Sim, é que as pessoas pensam, tipo, vilão é mal, pronto, né? Nem dá muita graça pro vilão. O vilão é o principal, gente. Não, tipo, não, ele é... Não, os principais, sim. Ele é o principal. Sim, tem que pensar. Se você não tiver um vilão, você não tem. Não, Seu vilão pode ser não ser uma pessoa, pode ser um evento, por exemplo. O mocinho só existe por causa do vilão. Exato. Senão seria mocinho. Exato. Ou mocinha, né? Mocinho. Você sabe. Isso. Mas enfim, o seu vilão não precisa necessariamente ser uma pessoa, ou ele pode ser um evento. Explicitamente também, não precisa ser explicitamente a pessoa, né? O vilão, isso mesmo. Você pode ter um vilão que, por exemplo, é uma doença cardíaca. É um vilão da sua história. Isso, é ela que tá ali. Então ela é importante. Óbvio que ela não vai ter uma história, né, gente? Você não vai contar a história de quando ela era uma doencinha, ela cresceu com uma doença maior. Não. Mas enfim, você tem que dar um jeito de ou ela vencer ou o mocinho vencer. Então aí você tem que equilibrar a coisa. Porque você não pode criar um problema, que acho que a maioria das pessoas fazem é isso, é criar um problema com o vilão logo no começo e quando ela chega no fim, ela não consegue o desfecho. Porque não tem como. Não tem como. Aí o vilão tem que vencer no final. Porque não tem como. Se você queria que o mocinho vencesse, você já errou no começo. Já errou, porque você se transformou já. Porque você deu muito fermento pro seu vilão. E aí, meu querido, ele vai fazer vontades, porque ele foi criado para isso. Com certeza. Porque, número 1, ninguém é invencível. Não existe nenhum ser invencível, tirando, sei lá, um dos X-Men. Ninguém é perfeito, nenhum vilão é perfeito. Então o vilão tem que ter defeitos. Se você quiser deixar ele num nível razoável. Ele tem que ter uma fraqueza, ele tem que ter alguma coisa pra onde você apele. Um passado também. Um passado, sei lá, qualquer coisa. Você tem que ter um ponto onde você pode se ancorar aí. Eu acho que você pensa nisso, pensa a respeito. Conta pra gente qual é o vilão que você achou que teve o desfecho mais bizarro. E qual é o vilão que você achou que realmente fez jus ao nome dele. Isso mesmo. Né? Você achou que Voldemort? Achei, Voldemort fez jus. Foi bem, gostei, teve um desfecho muito bom. Apesar de ser ter sido bem forte, mas ele é um forte... Ele tinha um motivo, ele tinha algo no Harry. Isso, ele era um forte místico já, né? Tipo, uma força ele tinha. Mas ele tinha toda uma história, ele foi bem elaborado, ele foi bem construído, ele tinha um porquê dele odiar o Harry Potter. Não odiar o Harry Potter porque, ele é um menino ali, ele odiava. O Harry foi bonzinho também, né? Exato. Foi tudo de acordo. Sensacional. O Ela é boa, agora o do Eragon me decepcionou, gente, já vi. Quem chegou até o último, não gostei, Então é isso, gente. E é isso, muito obrigada e espero que a gente tenha ajudado Um abração. Até a próxima. Segue as dicas, abração.